os pontos que passaram rapidinho. Não foi usado o P1, não tinha o pulmão, por alguma razão especial? O P1? Isso. Não, lá na crise aguda, talvez você não viu, lá estava citado o P1. Ah, tá. Tá? Junto com o Dig Xuan. Ah, sim. Tá na crise aguda. Certo. Tá? Mas é só na aguda, então, né? É usado na aguda, mas também, por exemplo, na crônica, você vai modular o músculo ventral, o dorsal, você pode usar também, né? Certo. Tá ok, obrigada. Boa tarde a todos. Professora, no caso de pacientes hemofílicos, existe alguma orientação a mais no caso da aplicação da acupuntura? Hemofílicos graves, em geral, fazem uso periódico de fator de coagulação. Então, o que eu orientaria? Eu combinaria com o hematologista dele, tá certo? De fazer a acupuntura logo depois que ele recebe a reposição de fator. Tá? E quando ele não está na época da reposição de fator, eu faria todo aquele resto que eu te falei. Faria aurículo, tá certo? Aurículo bem suave, talvez até com semente, nem usar cristal porque é muito pequeno. Reflexologia podal, corrigiria tudo, principalmente de pacientes jovens, tem muito erro alimentar. E uma outra coisa que eu não falei é o seguinte, na escola do professor, também os tendinomusculares musculares são muito importantes. A gente tem muita invasão de Xie, por exemplo, está todo mundo gelado aqui. Então, eu sempre faço uma orientação dos pacientes para evitar de se exporem a eventos adversos. Sabe, isso, evitar o adoecimento, principalmente para pacientes que são tão frágeis como os hemofílicos, às vezes tem mais sucesso do que a acupuntura em si. Valéria, de São Paulo. Você, doutora, tem alguma experiência com nenês, com criancinhas de 1 ano, com neutropenia, que são acompanhadas pelo hematologista? Você tem alguma experiência para me ajudar? Não, não tenho. Não tenho porque, na minha escola, na escola que eu fiz hemato, que é a Unicamp, o Hospital das Crianças fica separado. Então, assim, eu trabalhei muito pouco com criança. Não saberia o que te falar. Realmente não tenho. Mas eu sei quem tem. Depois me procura que eu te apresento aqui mesmo, tá? Isso a gente resolve. Tá? Eu não vou falar publicamente, tá? Mas eu resolvo agora. Pacientes em quimioterapia, durante o tratamento, eles podem ser também acompanhados junto com a acupuntura? Sem dúvida. Os pacientes que provavelmente mais se beneficiariam de acupuntura são os pacientes submetidos à quimioterapia. O que eu acho que é importante não é privar o paciente de acupuntura, mas ter um trabalho com equipe, porque o trabalho numa equipe que mobiliza, porque é uma família, toda a expectativa do paciente, em geral, são pacientes jovens, em situações muito comprometedoras. Eu acho que é a comunicação com a equipe que cuida desse paciente, porque eu acho que quando a gente trabalha junto, a gente pode tudo. Se a gente trabalha sozinho, a gente não pode quase nada. Então, acho que a gente sempre conversar com o médico que está prestando, assim, digamos, a primeira linha de atendimento, sempre é favorável, certo? E eu acho que eu fiz questão de trazer o Dr. Volker, porque eu não consigo imaginar nada mais radical do que um alemão que faça quimioterapia em linfoma. Nada. E se ele está com essa disponibilidade toda, eu acho que os nossos colegas aqui, que temos uma outra formação, é muito mais fácil de trabalhar. Uma pergunta sobre a hemocromatose. A acupuntura consegue ajudar? Ela trabalha com sangrias também, ou de alguma outra forma? Então, o que acontece com a hemocromatose? Está no ramo das coisas estagnadas. Se tudo está estagnado, imagina um ferro estagnado, que sucesso que não é, tá certo? Depois que o ferro estagna, não tem o que fazer. Não vai para o fígado, é uma tragédia metabólica total, tá? Então, o que acontece? Tem que tirar, por isso a gente vai fazer a terapêutica mais antiga que tem, que é a sangria. Então, vai tirar, vai remover um pouco dessa massa de ferro através da sangria, tá certo? E eu acho que pode harmonizar todos os zanguefus envolvidos nesse meio termo, sobretudo o GAN. Tá certo? Eu trataria realmente a raiva, tá certo? Tem um ginga ancestral importante, tá? Aí falando só um pouquinho de medicina ocidental, a gente é uma população muito misturada, todos nós somos mestres italianos, tá certo? Querendo ou não, e o gene da hemocromatose é um gene muito frequente na Península Itálica, tá certo? É quase um irmão gêmeo das formas graves de talassemia para combater um mosquito ancestral que é a malária, tá? Então, assim, dá para tratar, mas eu
trataria, sobretudo, as emoções relacionadas ao Jing, né, os aspectos relacionados ao Jing dos pais, e harmonizaria bastante o GAN desse paciente. E tem algum ponto específico para sangria? Não, a gente faz sangria terapêutica mesmo, pega uma bolsa. Hoje em dia, a sanguessuga foi plastificada, tá certo? Era uma bolsa de sangue, tá certo? A gente tem que fazer sangrias, mas são muitos. Na verdade, a parte mais difícil de tratar o paciente com hemocromatose é que a gente deixa ele quase com nível subclínico de anemia, tá certo? O paciente, para a sangria ser eficaz, ele realmente fica anêmico. São, às vezes, até sangrias quinzenais. Ok, obrigada. Então, muito obrigada a todos, obrigada aos professores, todos.